todos, meus irmãos e minhas irmãs, para mais um vídeo aqui no nosso YouTube. Né? Sempre lembrando que agora as nossas comunicações audiovisuais são aqui no YouTube, não são mais no Facebook, como nós tínhamos já, as razões já foram explicadas. Tá? Bom, gente, hoje nós vamos falar de quê? Bom, essa semana surgiu um assunto para mim, tá? Muito importante. Porque a pessoa diz que foi numa casa Kardec e diz que a pessoa, chegando lá, ela deu um passe, né? E diz que não precisou incorporar. Esta mesma pessoa foi numa casa de Umbanda, diz que chegou pro cacique lá, para a pessoa que estava lá, o dirigente espiritual que estava lá, e também diz que ele passou um pacote, fez um gesto com as mãos e também não incorporou. Né? Então, a pergunta é necessário incorporar uma entidade para ajudar uma pessoa? Ou um médium? Né? Qual é a minha posição sobre isso? Bom, necessariamente não há necessidade. Tá? Por quê? Porque nós, médiums, nós seres humanos, nós temos uma coisa chamada força interna, tá? Tanto para o bem quanto para o mal. E se nós utilizarmos a bondade, a fraternidade e a humanidade, o carinho, que também é uma expressão de força, né? Para com aquela pessoa que está ali necessitada, abraçando-a, acolhendo-a, né? Tentando, de uma certa forma, sanar as dúvidas daquela pessoa, nós estamos confortando aquela pessoa. Porque o que é a incorporação? É a passagem da entidade para que a entidade troque energia com aquele irmão, para que aquele irmão possa sair mais leve dali. Ponto. Mas nem sempre a entidade vai chegar. Nem sempre a entidade vai se manifestar. E aí nós temos, né, as nossas energias como pessoas e como médiuns, que também nós possamos acolher e dar uma, vamos dizer assim, uma palavra, um auxílio de cuidado e de carinho. Isso vai resolver? De uma certa forma pode resolver. Mas, se for uma coisa muito mais, vamos dizer assim, agressiva, como um encosto, como uma energia muito carregada, bom, aí sim, aí é necessário chamar as entidades, chamar os guias, para que os guias assim possam, vamos dizer assim, descarregar aquele ambiente. Mas o contexto geral, porque imaginem vocês assim, não há necessidade. Porque imaginem vocês, vamos supor que cheguem assim, 5 pessoas aqui, tá? Das 5, 4, elas vêm só para um aconselhamento. E aí todo o aconselhamento eu vou ter que incorporar para poder dar uma, vamos dizer assim, uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, uma palavra de... Não. Né? Existem maneiras de identificação, né? Quando a pessoa está carregada, a gente sabe que a energia da pessoa está ruim, a gente sabe que a energia da pessoa está, vamos dizer assim, carregada, ou muitas vezes ela não está, ela mesmo fica com expressões mais distorcidas, agressivas, né? E aí sim nós partimos para as nossas entidades, que é aonde desculpa, que é aonde nós temos consciência de que ali nós temos uma força maior, tá? Mais robusta, para que essas entidades possam assim coordenar o trabalho e dar a essa pessoa desculpa, uma melhora mais imediata. Tá?
Quando a pessoa vai tomar um passe numa casa de religião, ela vai no intuito de sair dali mais leve, né? Mas por que ela vai tomar o passe? Porque ela está ali numa situação onde as entidades já estão ali, onde há todo um culto preparado para aquelas entidades, defumação, abertura de trabalho, né? Então não é só a pessoa chegar e o médium incorporar. Não, há todo um preparo espiritual, há todo um preparo psicológico, há todo um preparo de corrente mediúnica que é necessário para que as entidades possam chegar e possam atender a situação com mais qualidade, entendeu? Essa história, por exemplo, de qualquer pessoa incorporar em qualquer lugar, se a pessoa é doutrinada, se a pessoa tem uma vivência mediúnica já de tempos, né? Se ela tem uma experiência, vamos dizer assim, dentro de uma corrente mediúnica, eu discordo, porque ela tem a doutrina de dizer, não, pera um pouquinho, faz o seguinte, vai no tal dia no terreiro que as coisas vão, né, vão ser feitas para ti poder ter o acesso e o consenso daquele lugar com aquela energia, que tudo é energia, gente, tudo é energia. Agora, não é por isso que eu não posso chegar na pessoa e, por exemplo, assim, impor as minhas mãos, né, e pedir aos orixás, aos guias, que afomentem ali, que aliviem aquele irmão ali. Eu posso fazer isso numa situação prévia. Agora, se a situação está muito drástica, aí no caso sim, aí no caso a gente tem que encaminhar para um terreiro, aonde nesse terreiro vai se fazer todo um processo litúrgico, né? Porque é um processo litúrgico, né? As entidades vão se manifestar e ali então vai se sanar o problema, vai se confortar aquele irmão que ali estão ali, tá? Mas necessariamente não é necessário uma incorporação. Tanto não é necessário que quando um irmão vem para jogar, a gente não incorpora. A gente joga através do jogo, a gente transmite as mensagens através do jogo, até porque seria muito, vamos dizer assim, muito cansativo, vamos supor assim, tu incorporar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas incorporado. Nenhum médium consegue isso. Nenhuma energia do astral consegue ficar na Terra. No máximo 1 hora e pouca, no máximo, entendeu? A não ser que seja uma festa que a entidade fica um pouquinho mais, entendeu? Mas não consequentemente todos os dias. Por isso também a utilização do jogo para complementação desse axé. Porque daí no jogo, precisa de uma oração. Né? Vamos supor ali que a ponte que precisa de uma oração. Numa oração, não há necessidade da incorporação. A gente pega a pessoa, coloca de frente para o congar, certo? E impõe-se as mãos e coloca-se as mãos nela, e ali transmite a energia através de oração, através do conforto espiritual. Agora, não há necessidade, não há o consenso de incorporação. A incorporação só se dá quando a situação tende-se a que a pessoa, o médium, não consegue mais lidar com aquela situação, então a entidade assume o controle e aí assim por aí ela vai desdenhando e vai controlando aquele processo. Me perguntaram também se num caso de Egum precisa incorporar. No início não, mas se for uma coisa muito, como eu falei, muito complicada, quem assume é o chefe da casa. Quem assume é a entidade chefe da casa, porque ela vai ter as condições necessárias de traçar o caminho de luz para aquele Egum.
Então a incorporação, e aí um detalhe, a incorporação ela só se dá através de uma corrente mediúnica e através de uma predisposição de culto. Por exemplo, nós temos a defumação, nós temos a abertura, entendeu? Não é assim chegar e incorporar, não é assim chamar o guia, a não ser que seja uma coisa muito emergencial. Do contrário, há uma liturgia que tem que ser seguida. Há um processo litúrgico que tem que ser passado para que se possa, por exemplo, assim, ter a incorporação e a manifestação dessas entidades corretamente. Entendeu? Nós não podemos, por exemplo, chegar na casa do fulano X, sentar no sofá e pá, virar no santo. De maneira nenhuma. Isso até é errado com o médium, é errado com o consulente e é errado com o ambiente. Entendeu? Porque o ambiente não é propício, o consulente não está preparado para, se de uma certa forma a entidade vão fisgar alguma coisa no ar e der passagem para alguma coisa errada, e o médium errado, porque quando nós temos um médium desenvolvido, ele tem que saber que ele só pode incorporar mediante ao seu babá de Umbanda, ou se ele for babá de Umbanda, muito mais a responsabilidade, ele sabe que ele só pode incorporar dentro de um terreiro ou do terreiro dele. Ou do terreiro dele. Então ele jamais vai chegar na casa de um irmão ou de uma irmã e vai incorporar. Isso é errado, entendeu? Mas ele pode, ele deve auxiliar com um abraço, ele deve auxiliar com a imposição de mãos. Se ele sentir algo mais carregado, ele diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos lá, vou te encaminhar para o meu terreiro ou para o terreiro do meu babá, e lá nós vamos ali fazer uma liturgia aonde ali eles vão encaminhar. Agora, ele sim tomar a decisão de incorporar dentro da casa do irmão, isso é completamente errado. Tá? Eu particularmente não gosto e não aprovo isso. Entendeu? Eu acho que todos nós temos que ter consciência de onde nós estamos. Porque seria muito fácil, por exemplo, vamos fazer uma hipótese, eu chegar na casa de um amigo ou de um irmão, ver o ambiente carregado, porque a gente sente, né? E ali começar assim, porque eu agora estou me sentindo mal, eu vou incorporar, eu vou dar passagem, eu vou fazer isso, eu vou aqui. Não, gente. Cadê a doutrina? Cadê a prática e o estudo sobre isso? Tem que existir, né? Então, onde é que nós queremos chegar? É que o auxílio ao irmão, ele pode ser dado de várias formas. Como eu falei, entendeu? O abraço, o aconchego, a palavra, porque muitas vezes o irmão precisa de um conselho, o irmão precisa de alguém que fale com ele, que ele possa desabafar. E isso nada tem a ver com incorporação. Entendeu? É claro que se é assim, eu tenho uma coisa para falar com o teu guia, uma coisa, tu vai obviamente dizer assim, olha, então vamos fazer o seguinte, a gente se encaminha para o meu terreiro, para o terreiro do meu babá, e lá a gente executa a parte de litúrgica, aonde esse guia vai chegar e ele vai se manifestar, e aí sim se faz. Agora, por uma questão de comodidade, ou muitas vezes eu vou falar, de querer, vamos dizer assim, se aproveitar do irmão, incorporar ou dizer que está incorporado, porque não se foi praticado nenhum tipo de liturgia da Umbanda, né, para preparar o médium, para preparar o ambiente para que essa incorporação seja exatamente vinculada, assim, ou melhor dizendo, ele chega, senta e incorpora. Aí, para mim, isso é errado. Aí, para mim, isso não cabe de maneira nenhuma, porque foge completamente de toda teologia e liturgia da Umbanda, porque a Umbanda tem uma liturgia, a Umbanda tem uma teologia. A teologia da Umbanda é o quê? É o que a gente aprende para a gente poder praticar no dia a dia. E uma das coisas muito claras que se aprende é que a incorporação,
os ritos litúrgicos da Umbanda, que eu falo que são a sessão de Umbanda, a terreira, elas são intransferíveis, elas são adequadas já e não inadequadas para a incorporação, ou seja, o terreiro é um lugar adequado, nenhum outro lugar é adequado, entendeu? A gente aprende que temos que ter um auxílio de alguém mais graduado, se a gente não é graduado, para executar a incorporação ou a desincorporação. Temos que ter irmãos de corrente para poder nos amparar, porque a gente, como incorpora uma entidade, de repente pode incorporar algo que não é tão bom assim. Então, não há nenhum indício e nenhum relato de que o irmão de corrente sendo iniciado ou ele sendo babá, e aí por ele ser babá ele tem que ter uma responsabilidade muito maior, ele não pode e não deve incorporar, mas sim, ele pode e deve auxiliar os irmãos quando assim necessários. Ora, quando os irmãos vêm aqui jogar, é uma forma de auxílio, mas não é uma forma que eu estou olhando o búzio e daqui a pouquinho eu vou virar no santo. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Até porque o ambiente não é preparado, não há uma liturgia. Há uma liturgia para o búzio, mas não há uma liturgia para a incorporação. São coisas diferentes. Tá? Não há uma corrente mediúnica disposta para me ajudar. Então, em qual grau de mediunidade eu não sou tão avançado na minha mediunidade que eu possa, vamos dizer assim, ter controle o suficiente para não deixar de repente um egum passar. Então o ato de incorporar, ele é um ato litúrgico, ele é um ato que passa por uma liturgia, passa por uma sequência de passos litúrgicos, onde quando se inicia uma sessão de Umbanda, se tem o início, o término, o meio e o término. Então, existe essa questão. Mas, volto a repetir e cansavelmente vou repetir, todos nós temos que dar ajuda aos irmãos. Então, quando o irmão bater na porta, e eu não tenho jogo, Thiago, beleza? Senta com o irmão no sofá, conversa com o irmão, certo? Abraça o irmão, bota tuas mãos no irmão ali e faz uma oração, mas jamais deixe passar uma entidade ou o que for. Se por um acaso tu se sentir mal e tu vê que o irmão está mal, encaminha para o teu babá de liga, porque hoje em dia tem até o WhatsApp, liga para o teu pai de santo, para o teu babá, encaminha, ou se tu é zelador de santo, certo? Faz um banho de ervas, encaminha esse irmão um banho de sal grosso, né? Mas não faça o que muitos às vezes fazem, de dar passagem para a entidade, e aí aquela coisa, não ter um amparo espiritual para dizer, não, agora eu posso dar passagem porque eu estou amparado por uma corrente mediúnica, eu estou amparado pelo meu pai de santo. Não, as pessoas muitas vezes cometem erros graves e aí depois, né, às vezes, em vez de sair melhor do ambiente, sai para um ambiente que fica muito pior. Então a gente tem que saber, tem que controlar e de uma certa forma, às vezes, dizer para a pessoa, olha, procura então uma casa de religião. É muito mais fácil encaminhar e dar o norte certo do que a gente cometer erros, tá? Mas o afago, mas a colaboração nossa é a palavra, é a gente poder transmitir uma palavra de amor, de carinho, de compreensão daquela situação que está ali. Agora, o a mais, a gente faz o seguinte, a gente pega, tá? E aí a gente faz o quê? A gente encaminha para um centro de Umbanda, onde lá sim, lá vai ser feito o contexto todo para que a gente possa ter o maior amparo espiritual possível, tá? É que o comum, gente, não é que seja comum, é que hoje em dia as pessoas estão assim,
Tu chega numa casa de uma pessoa que é de Umbanda, mas não está no terreiro, às vezes as pessoas acham que podem resolver tudo na hora. E não é assim. Ou tentam resolver, tá? Mas resolvem da forma errada. Por que da forma errada? Porque em vez de melhorar, acaba fazendo o quê? Acaba tendo consequências maiores. Em vez de ajudar, acaba atraindo energias mais pesadas. E aí a consequência ela é muito pior, entendeu? Então quando a gente diz que a gente precisa ser, além de um bandista, estudioso, porque a gente precisa ter a noção e a percepção do caso e ter a consciência de que, vamos dizer assim, temos que avaliar o caso, tá? Encaminhar ou dar o suporte técnico, tá? Quando eu falo técnico, técnica de espiritualidade, entendeu? Para que aquela pessoa saia melhor ali. Porque muitas vezes a pessoa quer chorar na tua frente. Nem sempre ela precisa de um guia. Muitas vezes ela precisa de um amigo, de alguém para desabafar, de alguém para dar um auxílio para ela. E aí cabe a você, que é um bandista, identificar isso aí. Nem sempre, meus irmãos, nem sempre as pessoas chegam para você e você nem sempre está de guia. Eu raramente estou de guia. Às vezes bate na minha porta aqui e diz, Tiago, eu estou com um problema muito sério, né? De que eu não consigo isso, não consigo aquilo. Eu digo, tá, senta aqui, vamos conversar. E ali 1 hora ou meia hora depois, conversando, a pessoa sai, Tiago, consegui esclarecer muita coisa. É claro que se a gente vê que as coisas não estão indo, a gente diz, então a gente vai ter que encaminhar para um jogo de búzios, né? Ou vamos encaminhar para o terreiro para poder fazer uma incorporação, mas aí são algo de uma extrema necessidade quando assim houver. Agora, uma palavra, um afago, sentou ali numa cadeirinha ali e conversa. A pessoa muitas vezes vai chorar, a pessoa muitas vezes vai te contar coisas que às vezes nunca contou para ninguém, a pessoa vai muitas vezes se culpar, se lamentar, mas no final tu vais conseguir o quê? Que a pessoa saia dali, vamos dizer assim, mais confortável, entendeu? E é essa a questão. Mas aí tem um detalhe. Vamos supor que tu conseguiste isso na palavra, no auxílio, mas tu ficou carregado com aquela, vamos dizer assim, com aquela coisa que estava naquela pessoa ali. Tu vai incorporar para descarregar? Não. Tu vai pegar um banho de ervas, ou um banho de sal, ou um banho de, enfim, vai tomar do pescoço para baixo e ali tu vai te aliviar. A incorporação ela é necessária, como eu disse, através de um rito litúrgico. Não havendo esse rito litúrgico, é muito extremo a causa tem que ser muito extrema para haver uma incorporação. Senão, há outras maneiras de se preservar o médium, porque a incorporação cansa, né, e de auxiliar os irmãos. E quando assim o médium fica carregado, há banhos, entendeu? Há condições, há ervas que se usam para que a gente possa nós descarregarmos, entendeu? Então, de maneira nenhuma, né, até com uma vela daqui a pouquinho se faz o descarrego, entendeu? Agora, a incorporação não. A incorporação ela precisa de um ato litúrgico, na minha opinião, tá? Mas eu sei de pessoas que fazem assim, que a pessoa chega para ser atendida a qualquer horário do dia e elas viram no santo. Eu acho errado, completamente errado. Sem nenhuma situação litúrgica, sem nenhum processo de, vamos dizer assim, de descarrego do próprio médico, porque no dia a dia a gente fica carregado e é necessário, vamos dizer assim, um descarrego para que a entidade possa se manifestar de uma forma correta.
Então essas pessoas que fazem muito pelo impulso, eu acho errado na minha visão. Mas, como eu também não sou dono da verdade, né, eu não posso proibir nem sacramentar nada. Eu só estou dizendo a minha opinião. Né? Eu não faço. Até porque eu tenho o búzio como auxílio, porque quando uma pessoa chega na minha casa aqui, ou me pede pelo WhatsApp, eu digo assim, ó, tem duas formas de nós conversarmos. Ou é no jogo de búzios, ou é você conversar comigo via WhatsApp ou presencialmente, e nós conversarmos numa boa conversa, entendeu? Agora, se nós entendermos que tiver que jogar, porque às vezes as palavras do médium não acolhem, né? Não acham o direcionamento. Bom, aí a gente parte para um ato litúrgico de jogo de búzios, né? Que temos que bater uma sineta, que temos que chamar os orixás no búzio. Esse é um ato litúrgico. Né? Agora, esgotado todas essas, vamos dizer assim, essas oportunidades, bom, então nós vamos encaminhar então para um terreiro para poder fazer um passe, para poder fazer um descarrego, para poder fazer algo mais. Agora, não pular essas etapas. Mas e aí você vai dizer, como eu disse agora há pouco, não tem o jogo, mas tem a palavra. A palavra do médium, ela é tão poderosa quanto o jogo. Ela só não dá o caminho, mas muitas vezes ela esclarece muita coisa. Entendeu? Então é nisso que nós temos que confiar. Tá? Então, gente, o nosso vídeo de hoje foi mais curtinho, mas era só para nós entendermos que nem toda vez é necessário a incorporação ou a manifestação das entidades para o auxílio de um irmão. Muitas vezes, o irmão ali está precisando de uma boa conversa, de um bom auxílio do médium e não da sua entidade. Tá? Eu quero convidar também a todos, tá, a marcarem sua consulta, a marcarem vamos dizer, seu jogo. Até porque no jogo, a gente não é só o jogo, é o jogo e uma conversa. Então, muitas vezes, a gente tira no jogo 2, 3 mãos. Muito mais é uma conversa, muito mais é algo que a pessoa precisa para acertar a linha de raciocínio. Né? Então, me deem a honra de ajudar vocês através do jogo de búzios, através da teologia do jogo. Que daí nós vamos ali, além de aconselhar, mostrar para vocês um caminho que é interessante para vocês, entendeu? Então eu digo assim para vocês, me deem a honra, tá? A nossa agenda está aberta, o nosso búzio é de segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite, tá? O valor é o mesmo desde o início do ano, onde nós aumentamos de 80 para 100 reais, então o nosso valor é 100 reais, tá? Mas é um jogo que vai esclarecer muito, muito vocês, tá bom? Então fica aqui o meu abraço, o meu saravá, um bom final de semana a todos, tá? E até semana que vem, se Deus quiser.